Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 14 de janeiro de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece. Eu tô muito alegre mais uma vez por poder registrar esse vídeo. Eu tô alegre porque eu estava observando que a gente está vivendo num mundo que está tendo muita perseguição. Tem muitas pessoas que nesse exato momento que eu tô aqui falando, elas estão morrendo, elas estão sofrendo fisicamente, elas estão sendo perseguidas, elas têm visto filhos sendo mortos, né? Ali a gente vê, por exemplo, esses ISIS, esse pessoal do movimento do ISIS, os islâmicos chamados radicais, que estão matando mesmo, fazendo meninas de 10 anos, bomba, né? Explodir no meio do povo. Esse problema que teve aí na França. Eu fico chateada pelo policial, porque estava ali no meio da rua, né? Assim, a gente fica chateada pelo geral. Mas tem muita coisa estranha por detrás de algumas coisas que eu não quero entrar muito no assunto. Eu penso que se a gente provoca a onça com a vara curta, a onça vem e morde, né? E é chato ter acontecido esse negócio aí deles terem matado aqueles franceses no jornal, do jornal Charlie. Porém, eu já ouvi muita gente comentando, mas olha o quanto que eles pegaram pesado com os islâmicos em geral, né? Mas não só com os islâmicos, a gente vendo no jornal aqui, eles pegaram sátiras, até com Jesus Cristo. Quando eu vi ali uma imagem muito rápida de que eles satirizaram Jesus Cristo, eu fiquei muito chateada. Então, assim, meus irmãos, eu acho que a gente tem direito de se expressar, a gente é livre, né? Eles estão na democracia, na cultura da livre expressão cultural, enfim, toda essa conversa, mas eu acho que o ser humano ele tem que ter sabedoria até para fazer essas coisas. Quem sou eu? Não é que eu sou a pessoa sábia para me expressar, vira e mexe, às vezes eu devo até me expressar mal em alguns vídeos meus, mas se a gente para analisar, se eu ofendo a coisa que você talvez mais ama, a coisa que você mais respeita, a coisa que você mais zela, automaticamente eu posso estar sujeita a receber retaliações, né? Então, assim, meus irmãos, eu não quero entrar muito em comentário, mas eu vejo as coisas hoje assim, um mundo muito caótico. E a igreja, as pessoas que têm Deus no coração, que estão esperando o nosso Senhor Jesus Cristo, muitas delas às vezes têm falado comigo: eu tô tão cansado, eu tô tão cansada, sabe? A gente tá cansado porque o que acontece? A gente tá vivendo um momento de tanta turbulência ao nosso redor. Você que já está sendo tratado por Deus há tanto tempo, né? Às vezes Deus está tirando os pecados, Deus te deu uma bela passada de pente fino, te deu uma arrumada boa na sua vida. Você hoje já não tem mais prazer em pecados que no passado você tinha tanto prazer em fazer. Então, assim, a gente vê... Eu vou pegar um exemplo muito fácil, muito clássico, né? O pecado da área sexual. Às vezes tem pessoas que tinham muitos pecados na área sexuais, elas não tinham como se controlar e elas, né, pecavam muito nessa área e foram anos e anos, talvez já cristãs, praticando esses pecados, até que Deus chegou nesses dias, Deus curou, Deus tirou, Deus levou embora de tudo, Deus simplesmente secou aquela ferida, Ele tirou completamente e só falta receber, né, a nova casa, que é o corpo glorificado. São situações que uma pessoa talvez que tinha fraqueza na área sexual hoje vê certas coisas, já não tem mais interesse, já não gosta mais, já não consegue mais nem ficar no ambiente, dependendo da situação. Um exemplo simples, né? Às vezes você vai num ambiente familiar, às vezes você vai, por exemplo, aqui a gente janta, via e mexe, a gente tá junto na família, né, em jantar, almoço e tal, e às vezes na televisão tá passando algum filme ruim, né, alguma coisa que não presta. Eu confesso para vocês que dependendo do que passa, meus irmãos, eu tenho vergonha de ficar naquele ambiente. Eu me sinto incomodada, eu me sinto quase que expulsa, repelida daquele ambiente, sabe? Porque não é meu lugar, não é meu ambiente, aquilo me dá um fastídio tão grande, né? Então, assim, a gente vê que os pecados, muitas das vezes, né, que todos nós praticamos, às vezes você tinha pecado de inveja, às vezes você tinha pecado de... eu não sei, tem tanto pecado, meus irmãos, vocês entendem o que eu tô falando. Hoje vocês não suportam mais. Só que o que acontece? Ainda que nós não suportamos, não queremos mais saber disso, a gente está envolvido num ambiente sujo.
o mundo jaz no maligno. Então aquilo está sempre na nossa frente, só que hoje já não dá mais vontade de praticar, eu não aguento, aquilo é tentação, eu vou fazer. Não, mas já é uma coisa que pra gente é repelente, a gente já tem nojo, já tem fatiga em suportar essas coisas, né? Então isso começa a gerar no cristão uma espécie de estresse mental, espiritual. A gente está cansado, é daí que vem o cansaço de muitos de nós. Ou então você, na convivência com as pessoas que estão ao seu redor, nem sempre todas têm a mesma mentalidade salva, cristã do que a nossa. Então assim, você bate de frente em tantas coisas que você não é de acordo com a luz das escrituras, e as pessoas não têm nada a ver. Não, isso é normal, deixa isso assim, e fazem, vivem a coisa como se nada fosse. Então isso também é como um empurrão, né? Como um peso que está constantemente te empurrando para te jogar para o chão, e isso automaticamente gera estresse, um estresse mental, um estresse da alma. Apesar que a gente aí, quando se encontra em situações tão pesantes, a gente se lembra que Deus é a nossa paz, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso seguro, o socorro bem presente, né? E é onde a gente então recebe na alma aquela nova, um novo maná, né? Por isso que a palavra diz que nós todos os dias das nossas vidas temos que buscar a Deus. A gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que se alimentar com boas mensagens, né? Com tanta coisa que nutre a nossa alma. E eu tenho observado que não só eu, mas o grupo de alguns irmãos que eu conheço, a gente fala muito, né, a mesma língua, e inclusive eu tendo o modo que eu falo nos meus vídeos, eu, de certo modo, acabo que me direciono muito a um grupo de pessoas que estão vivendo a mesma mentalidade do que eu, a mesma filosofia de vida do que eu, a mesma crença. Então, quando a gente fala a mesma língua, a gente se entende muito bem. Infelizmente, tem pessoas que batem de frente e não entendem porque, isso é exagerado, isso não é assim, isso não é desse jeito. Mas é porque elas não veem em Deus ainda o seu alvo principal de vida, o seu ponto final e o seu novo início. Eu digo ponto final nesse mundo. Meus irmãos, Deus é o nosso ponto final neste mundo que jaz no maligno. Hoje a gente vê duas categorias de pessoas na Terra, em que o ponto final de vida delas vai ser a eternidade queimando no inferno, no lago de fogo e enxofre, debaixo do trono do juízo de Deus, pessoas que estão sendo condenadas. E outras pessoas, o ponto final da vida delas, nessa vida, nessa era, nessa terra, como nós conhecemos, vai ser na eternidade, salvos em Jesus e com Jesus. Então a gente tem que focalizar qual é o meu ponto final na minha vida nessa terra. Então a gente vê que a gente fala a mesma língua, a gente tem a mesma, mentalidade. E o belo, meus irmãos, é que um supre o outro, um enche o coração do outro. Às vezes, eu hoje, por exemplo, estava ouvindo uma pregação do pastor Hernani Santos. Vocês veem que eu tô sempre colocando alguns vídeos dele, do Paulo Júnior, né? Hoje eu ouvi os dois agora de manhã, enquanto eu limpava a casa. Sabe, como que me encheu o coração, como que me afagou, como que me abençoou o meu coração. Porque isso para mim é o meu alimento, sabe? E eu creio que aqueles que a Deus pertencem, aqueles que realmente têm o alvo, o ponto final é Deus, é Jesus. O sacrifício que Ele fez na cruz por mim tem um valor e tem uma validade, né? Convalidado na minha vida. Eu tenho o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Quando a gente pensa assim, a gente se enche todos os dias. Você vai enchendo, lê a Bíblia, escuta uma pregação, reflete em tantas coisas da vida da gente no nosso dia a dia, procura buscar sabedoria de Deus e a gente não se cansa. Como dizia o salmista, o Salomão, né? O rei Salomão, os olhos nunca se cansam de ver, os ouvidos nunca se cansam de escutar. Isso no mundo, a gente está sempre buscando novidade, a gente quer sempre ouvir algo novo, mas para aqueles que a Deus pertence, a gente quer sempre ver a Deus, a gente quer sempre ouvir algo de Deus. Então, essa é a condição que a igreja se encontra. Eu penso assim, eu acredito que isso não é só comigo, não são só sensações que eu tenho no meu coração,
mas acredito que são sensações que estão aí em geral para todos aqueles que têm como esperança a salvação em Jesus. Vamos colocar desta forma. Hoje tem pessoas que têm como esperança a salvação na sua religião, na sua fé, né? Igual eu vi agora na reportagem, eles dizendo que mostraram um menino, devia ter uns 12, 13 anos, com uma arma apontada na cabeça de mais uma vítima, né, do ISIS. Então tinha um homem grande, um terrorista, não sei como a gente pode chamá-los, e uma criança. E aí eles tamparam o rostinho do menino, ficou embaçado pra gente não ver quem que é o menino, mas deu pra ver que era um menino muito bonito, cabelinho lisinho, sabe, todo belo cortado, muito bonito como criança, e com uma arma de fogo na mão apontada na cabeça de uma pessoa. Depois mostrou esse mesmo menino que já está sendo treinado há muito tempo, a ponto que ele tem declarado: meu sonho é matar aqueles que vão contra lá. E por aí está sendo. Então a gente vai vendo essas coisas, meus irmãos, a gente fica realmente muito abatido, muito cansado. E a igreja está vivendo isso hoje, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem se enchido, conforme diz a parábola das 10 virgens, aquelas que tinham o azeite na sua candeia, com a luz acesa, e tinham ainda a garrafinha, né, de reserva. Essa reserva é exatamente o dia a dia do cristão, o que ele faz a cada dia, como ele tem vivido. Eu observo, por exemplo, cada um de vocês que escutam os vídeos e estão sempre buscando, né, ouvir. Eu, graças a Deus, agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês, de irmãos maravilhosos que têm dizendo: eu tenho acompanhado tanto seus vídeos, eu gosto de ouvir aquilo que você fala. Então, assim, eu vejo nessas pessoas o meu espelho, no sentido, são pessoas que estão na mesma ideologia de buscar em Deus a sua salvação, meus irmãos, o seu socorro, a sua paz, o seu descanso e a esperança de uma nova vida, porque é isso que Deus tem garantido para cada um daqueles que o amam e que realmente se renderam à sua única e exclusiva vontade. Então nós estamos aí, né? São irmãos e irmãs que eu tenho certeza que pela fé, pela graça e pela misericórdia e amor de Deus, que a gente ainda vai se encontrar no céu. E quem sabe o que Deus está preparando para as nossas vidas ali na eternidade, não é verdade? Mas eu tenho uma certeza que Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E tudo no mundo é colegado, tudo na vida é colegado. Tem sempre uma coisa colegada com outra. E eu acredito que Deus já tem ligado aqui na terra, né, essa harmonia entre os irmãos, né? Quando a gente se expressa assim com tanto amor um pelos outros. E eu acredito que lá no céu, Deus, ele vai dar sequência, né? Tudo isso, a igreja, o corpo de Cristo. Olha, imagina que nessa terra a gente caminha às vezes, isso acontece comigo, eu não vou mentir. Às vezes você vê uma pessoa que te é antipática. Ela é antipática porque talvez ela não é educada, talvez ela te despreza, ela te trata mal, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, tem muito esse tipo de pessoas que falam o necessário com você e depois te cumprimentam quando não tem como não cumprimentar, mas se você vem mais aberta, mais disponível pro lado delas, elas até viram a cara na sua frente. E isso faz com que se gere no nosso coração essa sensação de ela me é antipática ou ele me é antipático, essa pessoa eu não gosto dela, pelo fato do modo como elas se comportam, né? Então isso acontece. E eu fico pensando, mas lá no céu, meus irmãos, não vai ter isso. Lá no céu, aonde a gente for, no céu, ou vamos dizer na eternidade, né? Não vamos ficar só no discurso do céu, porque eu creio que Deus, o que Ele tem pro povo dele, vamos dizer assim, a gente não pode imaginar, a gente não tem como ver, a gente pode só vislumbrar, né? A Bíblia diz que tudo que está aqui é uma sombra do que está lá na eternidade nos esperando. Então, vamos dizer, na eternidade, aquilo que Deus tem reservado para nós, aonde nós viermos a estar com o nosso amado Jesus, a gente não vai ter esse problema. Ai, aquela pessoa, meu Deus, eu vou ter que cumprimentar ela e eu sei que ela não vai olhar para minha cara, ela vai me tratar mal, ela vai me desprezar e automaticamente vai gerar uma incontentação, uma insatisfação, uma frustração no meu coração, no mínimo, né? Para não dizer que tem quem vai ficar com raiva do tudo, né? E tem aqueles esquentadinhos, talvez, que ainda parte por... Mas por que você não me trata assim? Tem alguma coisa que não vai em mim, então?
por aí, né, meus irmãos? Todo mundo entende o que eu tô falando. No céu, não. No céu vai ser joia com joia com joia. Cada pessoa que a gente cruzar com elas ali no céu, seja como for, vamos dizer de um modo muito amplo, muito vislumbrante, né, no modo de pensar, vai estar sempre cheia de amor para conosco. E nós estaremos sempre cheios de amor para com eles. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e o corpo caminha em harmonia. Então eu acredito que no céu, nesse caso, eu tenho mais do que certeza, não vai ter inveja, não vai ter orgulho, não vai ter ganância, não vai ter soberba. Sabe, talvez você vai ver um irmão ali que ganhou um galardão maior do que o seu. A gente vai ver exatamente qual é o galardão daquela pessoa e você vai olhar para o seu que é menor, mas eu tenho certeza que ali no céu você vai estar tão feliz por aquele irmão ter aquele galardão, né? Você vai ter tanta joia, tanto amor no seu coração por aquela vida que está ali diante de você, tanto quanto por aquele que tem um galardão pequenininho. Talvez nem tenha galardão, eu acredito que vai ter gente que nem galardão tem. Talvez pessoas que no último momento da sua vida se renderam a Jesus só para se salvar mesmo, né? A Bíblia dá exemplo desse tipo de situação que acontece. Por exemplo, é o ladrão que morreu ao lado de Jesus e que ele disse, lembra-te de mim, né? Lá no céu. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, aquele ladrão ele não fez nada para Deus, nem para a obra de Deus. A única coisa que ele fez foi pedir a Jesus, lembra-te de mim no teu reino, né? Ele entendeu que ele era pecador, que ele era ladrão e que ele estava ali porque ele merecia. Inclusive os filmes todos que passam, né, aquela cena mostra isso. Eles falam, eu tô aqui porque eu mereço, você tá aí. Jesus ele não fez nada para merecer aquilo. Então, que tipo de galardão aquele homem poderia ter, né? Não sei. Então, assim, meus irmãos, é isso que a gente vai ver ali no céu. A gente vai ter tanto amor uns pelos outros, nós vamos ter tanta consideração, porque nós vamos ser imagem e semelhança, né, do próprio Jesus. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado como o corpo de Jesus, né? Então, a Bíblia fala, olha só, eu tô mais uma vez aqui no discurso do bate-papo, né? É quando eu começo a refletir as coisas de Deus que eu creio na minha vida. Eu gosto muito de fazer isso sozinha e às vezes eu tô aqui em casa sozinha, eu converso alto comigo mesma. Eu vou refletindo, eu vou deglutindo, né? Mastigando as coisas que eu vou vendo. Mas olha para vocês verem, a Bíblia fala que no céu tem seres celestiais, exércitos celestiais, anciãos, criaturas, né, que a gente não tem noção do que é. Outro que os anjos vão ter outros tipos de criaturas no céu, porque a Bíblia ela dá convalidação para que a gente creia que há outro que anjo e ser humano vão ter outros seres criados no céu, porque a Bíblia fala claramente, seres celestiais. Então, a gente vai estar ali, mas a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que nós vamos na glorificação dos nossos corpos ter os corpos exatamente semelhantes do de Cristo. Então nós vamos estar ali, meus irmãos, de um modo muito especial, como cada ser que está ali está do seu modo especial, mas a gente precisa começar a levar em consideração e a gratidão para com Deus, porque a primeira coisa que eu pensei aqui hoje, vendo essas reportagens tão terríveis na televisão, eu hoje fui visitar uma tia que mora aqui do lado, que morreu uma irmã dela. E conversa vai, conversa vem, levou para esse lado desse pessoal que tá morrendo, criança que tá explodindo, etc. E eu comentei com elas, eu falei, gente, mas sabe que uma coisa que eu sempre tenho muita gratidão a Deus pela minha vida é porque eu nasci num país livre. E depois eu ainda vim parar num país livre. Pra vocês verem, eu tô na Itália, né, na Europa, e eu posso fazer os meus vídeos, eu tenho 2 Bíblias em casa, eu posso ver o que eu quero, eu posso, quer dizer, liberdade de expressão e liberdade cultural e liberdade religiosa, no meu caso, pela minha fé, meus irmãos. Não tem ninguém aqui me impedindo de fazer o que eu faço, né? Eu tenho censura? Nada, não tem censura, não tem limite, até um momento. E eu vim de um país também na mesma filosofia, que é o Brasil,
Do mesmo jeito que vocês estão aí, vocês falam o que vocês quiserem, vocês veem vídeos dos assuntos que vocês querem, a gente pode dar opinião, quer dizer, nada nos impede. Então Deus já nos abençoou tanto, permitindo que nós nascêssemos em países livres. Vocês veem moças aí que são obrigadas a se casar pelos pais, crianças, meninas de 4 anos, meus irmãos, casando ali para esse lado desses países, né, muçulmanos. Uma vez eu publiquei isso no Facebook que eu tenho do canal e tava lá fotografia de meninas de 4 anos, meus irmãos, 5, 6, 8, 10 anos, se casando com aqueles homens muçulmanos. Eu não gosto nem de entrar muito nesses assuntos porque eu tenho 2 filhos. E eu fico imaginando uma criança vivendo uma vida de um adulto, em todos os sentidos. Sabe, aquela criancinha que tá ali toda pintada, com batom naquele jeito das fotos, de repente puseram elas nos carros bonitos e fizeram aquela senhora festa. Mas depois aqueles homens, cada um levou a sua mulher, a sua esposa, né? A sua menina mulher, a sua menina esposa para suas casas. Sabe, meus irmãos, e eram mais de 40 casais. Quantos ali talvez não pegaram aquelas meninas e tiveram relações sexuais com elas, meus irmãos? Sabe? Então eu não gosto de pensar que já começa a me dar um aperto no estômago, na barriga, eu já começo a ficar numa angústia tão grande que eu prefiro parar o assunto aqui, que não vai levar a lugar nenhum, só a sofrimento mesmo. A gente tem que pedir a Deus que cuide dessas crianças, que preserve elas e que venha em socorro a elas, a essas vidas que são inocentes, mas que são colocadas à força numa situação que elas não têm como escapar. Então, meus amados, a gente tem que ter gratidão a Deus daí. Deus nos deu tudo. Vocês, talvez que estão aqui me escutando, são pais, né? E vocês veem seus filhos livres. Ninguém ameaça você a tirar seu filho, a fazer que sabe o que é com seu filho. Você tem todo o direito de fazer o que você achar melhor pela vida dele, sabe? E aí, de repente, a gente lembra, eu fui criada imagem e semelhança do próprio Deus. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho talentos, eu tenho vontade sempre de fazer algo novo. A gente está sempre esperando para poder fazer algo diverso nas nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu tenho um hobby na minha vida. Eu tenho um joguinho de fazenda. E eu gosto muito de jogar meus joguinhos de fazenda. Eu paro sempre, todo dia eu dou uma olhadinha, eu controlo minhas hortaliças, meus animais virtuais, sabe? Mas é uma espécie de desfogo daquilo que eu gostaria de fazer na minha vida física. Eu, como ser humano, eu gostaria de ter projetos na minha vida. Eu sempre fui desse modo. Eu sempre trabalhei buscando ter projetos na minha vida. Nos últimos anos que eu trabalhei, eu não tive patrão, eu trabalhei por conta própria e a cabeça é sempre aberta para novos projetos, né? E eu gostaria, quando eu deixei a escola, antes de entrar para a universidade, eu não cheguei a fazer a universidade, eu queria ter sido arquiteta, ou engenheiro, ou decorador, ou designer de interiores, alguma coisa relacionada à criação de novos ambientes, de novos espaços. E é aquilo, é por isso que eu gosto desses joguinhos, porque ali eu crio meus ambientes, né? Eu crio do jeito que eu quero, tem produção, tem dinheiro. Por que eu tô falando isso, meus irmãos? Do meu hobby. Porque é justo que a gente tenha hobby no mundo. O importante é que esse hobby não seja o senhor da sua vida. O importante é que aquilo não faça de você um escravo. Você tá ali como um animal, né? Como um drogado todo o tempo. Eu tenho que gastar dinheiro, eu tenho que jogar, eu tenho que manter os níveis, eu tenho que manter as metas. Não. Inclusive na vida real, o que tem que ser prioridade na nossa vida é isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô gravando esse vídeo agora, dia 14 de janeiro, são 3h19 da tarde aqui pra mim. Quer dizer, eu tenho até as 4h15 mais ou menos, livre meu tempo. Eu já arrumei a minha casa, eu já fiz tanta coisa hoje, meus irmãos. Eu tô literalmente livre para fazer o que eu quiser. E é mais de 1 hora em disposição que eu tenho aqui. Mas no meu coração eu falei, gente, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso fazer algo para Deus, porque o meu prazer, o meu deleite maior é fazer isso que eu tô fazendo aqui. Ele passa, né, o meu prazer em parar para jogar meus joguinhos ali, meus 10, 20, 30 minutos que eu uso.
sabe? Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que ter o foco no nosso coração. Nós somos criados com algo, com uma energia, com uma força dentro de cada um de nós, que ela é aberta a criar novas coisas. Talvez você goste de cozinha e o seu prazer é mexer com cozinha. Talvez você goste de artesanato, então o seu prazer é passar tempo mexendo com costura, artesanato, criações em geral. Talvez você goste de estudar, você gosta de ler. Quer dizer, cada um de nós tem um propósito. Se a gente pensa um pouco, a gente vai lembrar o que eu gostava de fazer quando eu era criança. Eu comecei gostando muito de desenhar e eu gosto até hoje. Se eu vejo um lápis de cor de qualidade, uma bela folha branca, se deixar, eu começo a colorir. Tem vezes que meus filhos vão fazer para casa, eu pego alguma coisa deles e começo a colorir ali para ajudar eles. E aquilo para mim é um esfogo daquilo que tem dentro de mim, né? Que está aprisionado dentro de mim, que hoje eu não tenho condição de fazer na minha vida algo do gênero e converter em trabalho e realização profissional. No meu caso, aquilo que eu tinha que fazer até esse momento atual, eu acredito que Deus já permitiu que eu fizesse. E agora Ele tem permitido na minha vida ser uma dona de casa, uma mãe de família e alguém que tem esse canal maravilhoso, maravilhoso não porque é eu que estou fazendo e eu que estou tocando, mas maravilhoso pelos frutos que tem dado, pelo resultado que tem me dado, pelo que eu tenho visto. Ele caminha sozinho, né? As pessoas que se inscrevem, as pessoas que participam, os testemunhos, enfim. Então, maravilhoso nesse caso, é um modo de eu trabalhar na obra do Senhor, de eu fazer algo, mas eu não faço por obrigação, eu faço por amor, eu faço porque isso me completa, eu preciso fazer isso para Deus. Não porque se eu não fizer, eu tô em pecado. Não, eu preciso fazer porque eu preciso fazer algo em relação a uma oferenda, uma oferta de gratidão, de amor, de louvor a Deus com a minha vida. É assim que eu procuro louvar a Deus com a minha vida. Infelizmente eu não faço todos os dias, tem dia que minha vida toma outros rumos, eu faço outras coisas, mas até esse determinado momento, hoje, nesse momento, nesse horário, eu tô tendo esse prazer de estar aqui fazendo esses vídeos. E esse é o quadro que a gente tem observado mais ou menos no povo de Deus, no povo que está esperando em Deus a sua salvação. A salvação já começou nas nossas vidas quando a gente se rendeu a Jesus, ao sangue de Jesus na cruz, e Ele deu o Espírito Santo dentro do nosso coração e começou toda uma transformação. Mas a salvação final vai ser quando Ele nos levar embora desse mundo. É onde a gente não vai pecar mais, é onde a gente não vai escorregar, cair, é onde a gente não vai cometer o menor dos erros, porque nós vamos ser perfeitos. Nós vamos ser seres glorificados, a imagem e semelhança do nosso próprio Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, continuando a minha reflexão, eu gostaria de ler com vocês aqui o Salmo, deixa eu só conferir, porque falando eu me perdi um pouquinho, o Salmo 69. O Salmo 69, eu vou dizer por que eu quero refletir com vocês em cima desse Salmo. Lendo esse Salmo ontem de manhã, eu vi que ele se espelha muito com a condição da vida que nós temos, muitos de nós temos vivido nesses dias. E aqui eu quero levar vocês a observar como que Davi é intenso nas suas palavras, como que ele era profundo diante de Deus e para com Deus nas suas palavras. Então eu gostaria, se vocês quiserem abrir Salmo 69, se não vocês acompanham comigo depois, se vocês quiserem refletir nele sozinhos, vocês fiquem à vontade. Então vamos começar a ler para não retardar mais. Salmo 69, para o mestre de música de acordo com a melodia, lírios davídico. Foi escrito por Davi. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa. Aqui do versículo 1 ao 3, Davi está descrevendo uma situação de profundo sofrimento e perseguição que ele estava vivendo diante de Deus. E ele está clamando a Deus pela sua salvação daquela coisa, daquela situação, daquele momento. E aí ele continua. Cansei-me de pedir socorro, a minha garganta se abrasa. Vocês já viram quando uma pessoa grita muito? Ela fala com grito, né? Com tom de urlo de grito, depois a garganta fica seca.
ela fica ardendo, né? Ela arde, você tem que beber uma água quente, um chá, alguma coisa para acalmar a garganta. E aqui ele está se colocando no sentido, a minha garganta se abrasa, quer dizer, mais do que arde, mais do que está seca, estava literalmente abrasada, queimada, né? De tanto que ele estava angustiado. E ele continua, meus olhos fraquejam, de tanto esperar pelo meu Deus. Às vezes a gente fala, mas Deus, quando que vai me ajudar? Quando que Deus vai me tirar dessa situação? Quando que Deus vai resolver esse meu problema? E aqui a gente vê Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem a quem Deus tanto honrou, a ponto de prometer a ele um reino eterno através de Jesus Cristo, que veria na sua descendência. O próprio Davi, ele fala, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. E aí ele começa a citar, a descrever a situação em qual ele se encontrava. Olha, versículo 4. Os que sem razão me odeiam, são mais dos que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Quanto disso a gente não está vendo hoje em dia com cada um de nós, ou com muitas pessoas que nós conhecemos, ou quantas vezes pessoas nos odeiam sem razão, pessoas nos prejudicam sem motivo, elas simplesmente querem nos fazer mal, elas têm raiva da gente. Por quê? E aqui Davi continua, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçada a devolver o que não roubei. Olha, ele estava literalmente descrevendo o que estava vivendo naquele período. E aí ele continua, tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. Tu bem sabes como fui insensato, sem sabedoria, sem entendimento, cometeu uma coisa sem pensar, botou os pés pelas mãos, né? Não tem um negócio assim? A minha culpa não te é encoberta. Ele tinha pecado aqui. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti. Porque Davi sempre foi um testemunho, né, da vida dele. E aqui ele está falando diante de Deus em oração, que ele não queria ser um motivo de vergonha para outros que esperavam também em Deus, que criam e que tinham fé também em Deus. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre o meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos de sangue aqui, meus irmãos. Um estranho até para os filhos da minha mãe. Davi se encontrava tão mal até mesmo com seus próprios irmãos. Pois o zelo pela tua casa me consome. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Davi se ofendia porque outros ofendiam ao Deus Todo-Poderoso. Levando para um exemplo prático, é o mesmo que aconteceu com esses muçulmanos que dispararam aquele pessoal no jornal e eles falaram, nós estamos nos vingando por Alá. Vocês ofenderam o nosso Deus, então nós vamos vir aqui e arrebentamos com tudo. Aqui nós estamos levando Davi. Davi, ele tinha um zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, que ele diz que o consumia. A Bíblia fala, se eu não me engano, lá no livro de Samuel, ou Reis, eu não lembro. Eu sei que quando Davi um dia estava parado, aí ele para e fala assim, nossa, eu moro num palácio tão bonito, eu tenho tanto conforto, e o meu Deus, ele está numa cabana. E é ali que nasce no coração de Davi a vontade, o desejo de construir um templo, uma casa para Deus, né? É como ele fala, para descansar é o estrado dos teus pés, é onde o Senhor vai descansar os teus pés. Eu sei que isso aqui, que não tem casa na terra que poderia suportar o Senhor, mas mesmo assim, né, ele tem o desejo de criar uma casa, um templo para Deus, onde ele coloca futuramente a Arca da Aliança. Então ele fala que o zelo que ele tinha pela casa do Senhor, pelas coisas de Deus, o consumiu. O que significa na prática? É aquela pessoa que ela não sabe mais o que fazer para agradar a Deus, para servir a Deus. Ela está constantemente perturbada, incomodada, em pensamentos, preocupada. O que eu posso fazer pelo meu Deus? E o prazer dele era servir a Deus, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês.
E eu gosto de levar muito em profundidade cada frase que a gente lê na Bíblia, porque eu acho que é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Eu tenho um aquário marinho na minha casa e o meu marido comprou um ser que se chama anêmola. Ele é como um colchãozinho. Não sei se vocês assistiram aquele filme Nemo, né? Daquele peixinho, tantos anos atrás, da Pixar, né? Pra criança. Aí tinha aquele peixe palhaço. Eu sei que esse peixe palhaço, ele tem esse hábito. Ele quando ele vê uma anêmola, ele se esconde ali dentro e faz daquilo a casa dele, o colchão, né? Então parece que está envolvido por uma coberta. Só que me explicaram que essa planta, não é uma planta, é um ser, né? É um tipo de ser vivo, não é nem peixe nem planta, não é nem um coral, nem um peixe, nem uma planta, é uma anêmola. E ela tem uma substância química nos seus tentáculos, que ela é toda de tentáculo, que ela queima os outros peixes, ela mata qualquer peixe, porque ela libera essa enzima e queima, é como uma suçarana, né? Só que o peixe Nemo, no caso o peixe palhaço, é a única raça de peixe que não morre dentro dessa plantinha, desse ser. E aqui a gente comprou. Então ele comprou essa anêmola e comprou 2 peixes palhaços. E ali, nos primeiros dias, meus irmãos, a coisa mais linda do mundo. Eles 2 enfiavam lá dentro, punham a carinha lá dentro e não saía, sabe? Eles não saíam. E parecia que eles estavam envolvidos naquele colchão, naquela coberta macia, né? E quando você botava a mão assim perto do aquário, eles se enfiavam mais ainda pra dentro dela, como se diz, é minha, ninguém toma, ninguém toca, né? Só que o que aconteceu? Eu não sei porquê. Os 2 peixes morreram. Eu acho que eles ficaram tão desesperados, tão excitados, tão emocionados, tão animados com essa planta, com esse ser, que eu não sei como eles se queimaram nessa plantinha, né? Nesse ser. Eles foram queimando, aí o primeiro ficou todo ferido de um lado, perdeu como é que fala? A brânquia, eu não sei como fala aquela asinha que o peixe tem, eu não sei o nome, vocês me perdoam, eu não lembro o nome. Em italiano é pina, em português eu não lembro mais a palavra. Enfim, aí perdeu, né? E morreu um dia depois. Aí ficou um outro, ele ficou mais uma semana, tal. Aí quando foi ontem ele fica do lado pra cozinha, esse aquário. Aí eu tava vendo, meus irmãos, ele tava na carne viva, o outro peixe. Um lado dele tava todo queimado, consumido por aquele ser, de tanto que ele se entrouxou lá dentro, nem tanto que ele sujigou dentro daquele ser. Eu acho que ela liberou a tal enzima em cima dele mesmo, e quando foi hoje de manhã ele estava morto no aquário. Então, olha para vocês verem, o zelo pela sua casa me consome. Por que eu estou comparando essas duas coisas? É uma coisa quase que extrema. Davi, ele era tão dedicado a Deus, tão entregue a Deus, tão louco por Deus, tão zeloso por Deus, que ele fala, o zelo pela sua casa me consome. E aí eu lembrei, lendo essa passagem, desse exemplo do peixe, porque o peixe foi tão zeloso, ele foi tão envolvido com aquele ser, que aquilo consumiu, ele morreu, né? E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu fiquei ofendido, porque não me estão ofendendo, mas estão ofendendo ao Deus Todo-Poderoso. E a gente lembra, inclusive, quando Davi foi matar Golias, ele fala, eu não vou pela minha força, mas eu vou contra você no nome do Deus, do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, né? Então ele se ofendia. Davi, ele se ofendia profundamente quando Deus era caluniado, quando Deus era blasfemado. Eu fico imaginando Davi nos dias de hoje, como estaria Davi? Davi sofria por Deus, e aí Deus via o coração de Davi. Por isso que a Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque Deus, quando olhava para Davi, ainda quando ele pecou, meus irmãos, ele tinha ainda assim aquele amor, aquela paixão, aquela dedicação, aquele zelo, aquele ciúme por Deus. Ele praticava pecados, ele era humano, mas quando se tratava de Deus, aquilo para ele era tudo, era maior do que tudo. E quando ele entendia que quando ele pecava, ele estava ofendendo a Deus, ele quase morria. E é aí que a gente vê os salmos, né, que falam, os meus ossos estão despedaçados, eu me sinto no fundo do abismo, e ele se expressa próprio de um modo dramático, a profundezas mesmo, de uma reflexão, de um sofrimento angustiante, carnal, de alma, de espírito para com Deus, né? E aí ele continua, até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria.
Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Um exemplo, quando Davi botou uma veste, foi quando a Arca da Aliança entrou em Jerusalém. Diz que uma das mulheres, a mulher de Davi, eu não lembro o nome, ela ficou da janela olhando, né, que Davi, ele tirou as vestes de rei e se vestiu, né, acho que de pano, eu não lembro, ele colocou um vestido diferente e ele entrou pulando na cidade e dançando de tanta alegria, porque a Arca do Senhor estava entrando na cidade. E a mulher ficou zombando dele, falou: nossa, olha lá como é que ele faz. Depois aquela mulher foi amaldiçoada, parece que ela não pôde ter filhos, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro a história, mas tem uma coisa assim. E aqui ele fala, né, aqui ele coloca vestes de lamento e é objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e eu sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permita que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, ó Senhor, pela bondade do Teu amor. Só por isso, Davi, ele tinha essa consciência, quem era ele, quem era Deus. Quando ele se referia a Deus, quando ele pedia algo a Deus, ele não falava... outro dia eu estava olhando um vídeo de uma música, de um louvor, e eles começam, né? Levanta-te, Senhor, levanta-te. Esses louvores, né, contemporâneos que a gente está ouvindo aí, quando eles falam... Manda do teu espírito. Mas eles não se referem a Deus com humildade, com temor, mas eles se referem a Deus como se estivessem dando ordem a Deus. Eu não sei se vocês já observaram isso, eu já observei várias vezes, quando eles falam, né? Levanta-te, Senhor, levanta, levanta, faz chover e resolve, né? E começam a falar como se... Eles confundem o discurso que a Bíblia diz que nós temos autoridade com arrogância, né? Muitas das vezes eles como que estivessem comandando a Deus. Mas Davi não, ele fala: responde-me, Senhor. Então parece que ele está até dando uma ordem para Deus: responde. Mas aí ele logo fala: pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Olha que diferença, meus irmãos, de quando uma pessoa, ela sabe quem ela é e sabe quem é Deus. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Mas não depressa porque eu estou te obrigando, te ordenando, mas é porque eu estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. E aqui, olha para vocês verem como é que Deus ele vai usando a pessoa. Nesse caso, Davi levanta uma profecia de Jesus. Olha para vocês verem, ele vira e fala assim: puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Isso foi feito com Jesus mais tempo, quantos? 400 anos depois lá na cruz, eu não sei se é 400 ou mais. Porém, é o que acontece, né? Jesus, quando teve sede, eles embebedaram uma esponja de vinagre e puseram na boca de Jesus. Que a mesa, no caso dos inimigos, né? Que a mesa dos inimigos dele, que a mesa deles se lhes transforme em laço. Isto é, que as suas paixões se transformem em laço. Davi aqui está falando assim: torne-se retribuição e armadilha, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem tu castigas. Davi aqui ele está falando, né, que Deus aqui, ele no caso estava perseguindo a ele mesmo, ele estava castigando a Davi por um pecado que ele cometeu e eu não sei dizer qual era aqui.
Porém, ele fala, né, que esses inimigos, essas pessoas, elas estavam vendo que Davi, ele estava sendo uma pessoa que estava passando o castigo de Deus e estavam caçoando dele, perseguindo a ele. E aí Davi começa, né, o Senhor, como se diz, Deus está me punindo, então é entre eu e Deus. Quem é o homem para criticar o que Deus está fazendo na minha vida? Como que Deus está tratando comigo? Então ele continua, acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não que Deus, meus irmãos, não que Deus, ele em si, na prática, acrescenta pecado. Ele pega o pecado e põe na cabeça da pessoa, na vida da pessoa. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mas aqui o que significa? Davi, ele estava dizendo, né? Eu creio que aquelas pessoas eram mal, elas eram tão ímpias, tão terríveis, a tal ponto, o coração delas era tão inclinado para a maldade, que Davi literalmente faz como fez uma vez um apóstolo. Ele entregou na mão de Satanás um daqueles que estavam com ele. Não, eu não teria coragem de fazer essa oração. Eu acho que isso aqui é uma coisa entre Deus e Davi. Davi, ele sabia muito bem até onde ele podia falar com Deus, e a gente vê que Deus sempre ouviu as orações de Davi. Mas basicamente Davi, ele estava profetizando no caso, né, esse caso dessas pessoas, quando elas são muito terríveis, muito duras, muito prepotentes, orgulhosas, que Deus acaba abandonando essas pessoas nas suas próprias paixões. E as suas próprias paixões se tornam laços e armadilhas para elas mesmas. Então eu não acredito que Deus simplesmente envia pecado na vida de ninguém, mas ele permite a operação do erro continuar operando na vida de determinadas pessoas. Normalmente, se você vai observar a vida da cabeça, a mentalidade dessas pessoas, são pessoas obstinadas contra Deus, e elas não querem saber, elas querem viver a vida delas, a estrada delas, né? Então é quando Deus, ele larga para lá. Como se diz, você não quer não? Eu tô tentando, eu fiz de tudo, né? Você realmente não quer, porque a gente tem que levar em consideração, meus irmãos, que Deus, ele conhece o coração. Eu acredito que Satanás mesmo, né? A gente vê Satanás, depois de tudo que ele fez ali no céu, toda a rebelião, ele levou 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus, e tudo que tem acontecido. E aí Deus decreta, né, qual vai ser o castigo final de Satanás. E Satanás, fora tudo isso, ele viu a glória de Deus, a bondade de Deus, o ser vida de Deus, o amor de Deus. Então, assim, mesmo ele vendo tudo isso, a gente vê hoje, ele ainda continua odiando a Deus e tudo aquilo que Deus criou. E ele faz de tudo para matar, roubar e destruir, ainda sabendo que o seu dia está próximo. Aí ele está pior. A gente não vê pela experiência daquilo que a gente vê no mundo, né? Pelo modo das coisas que são reveladas a nós, de um modo que Deus permite. A gente vê que Satanás, ele não está nem um pouquinho arrependido. Em momento nenhum ele parou para pensar, peraí, gente, eu fui um ser criado com tanta glória, com tanta beleza, com tanto poder. Eu era o anjo mais importante do céu. Deus me amou tanto. Eu era praticamente mais um dos filhos de Deus, porque os anjos também são chamados como filhos de Deus. E eu tinha tudo. Deus não sabia, aqui falando de um modo muito simples, mas a ideia é essa. Deus não tinha mais o que fazer para me fazer feliz. Deus, ele expressou o seu amor por mim, comigo, porque Deus, ele amou meus irmãos, e Deus, ele ama as suas criaturas, as suas coisas criadas, né? E ele não volta a lembrar essas coisas, sabe? Porque tem gente que faz coisa errada, que pratica coisas terríveis, mas um dia elas param, tem saudade do tempo que elas eram boas, ou que elas viviam alguma coisa de bom, de útil, de prestado, né, na vida delas. A gente não vê isso em Satanás. E do mesmo jeito que ele tem esse coração, eu acredito, meus irmãos, que tem pessoas nessa terra que têm o mesmo coração. Que elas querem só o mal, elas vivem só o mal, elas buscam só o mal, elas amam o mal. Elas amam a mentira, elas amam a blasfêmia, elas, sabe? Eu fico vendo isso, às vezes a gente vê na prática, às vezes a gente vê exemplos na televisão, a gente vê casos. A gente vê perto da nossa casa, a gente vê tanta coisa de pessoas que são más, que são ruins, E você olha para ver, mas como é que pode uma pessoa ser tão ruim desse jeito? E ela é ruim, ela tem prazer na sua maldade, sabe? Então essas pessoas, Deus, ele vira e fala, basta.
eu vou entregar ela nas suas paixões. E é aqui que a gente vê, acrescenta-lhes pecado sobre pecado, significa, quando uma pessoa a Deus pertence e Deus está cuidando da vida dela, Deus não permite que pecado se acrescente na nossa vida. Você pode ter um exemplo, você hoje peca, faz alguma coisa que é relacionada a pecado e aquilo está te dando muita dificuldade. Deus, ele te dá o Espírito Santo que te convence daquele pecado, e você se sente mal, e você pede perdão, e você quer consertar, ainda que caia de novo, mas enquanto aquilo não sai da sua vida, você não tem paz, e ainda assim, naquele processo, você todo o tempo está pedindo perdão, está chorando, está arrependendo, está lutando, combatendo para resolver aquele problema, e aquilo ali você vai sendo limpo todo dia. Deus, ele vai tirando aquele pecado, ele desconsidera cada vez que o coração realmente se arrepende diante do altar dele. Deus, ele não considera mais os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus esquece, ele lança no mar do esquecimento os pecados daqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Mas essas pessoas que elas têm prazer no pecado, elas continuam praticando pecado, e automaticamente o que acontece, aquilo vai sendo acrescentado na vida delas, vai sendo cotado. É como um táxi que caminha com o taxímetro ligado sem parar. Vai chegar um momento que a conta vai chegar para essas pessoas. E é isso que aqui o Davi está falando. Não os deixes alcançar a tua justiça. Não os deixes alcançar a tua justiça. A justiça de Deus, meus irmãos, é quando Deus, ele cerra, né? Ele bota um limite, ele dá, segundo a justiça, ele mostra, né, que a gente precisa reconhecer os nossos erros. Mas aí a gente vê aqui Davi falando, olha, ele pede a Deus para que eles não vejam, que Deus os entregue, né, às suas próprias paixões, e não alcance a justiça. A justiça final de Deus é o que? A salvação. Qual maior justiça foi dada por Deus a nós? Jesus Cristo na cruz, né? E essas pessoas aqui, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, porque se a gente começa a olhar com o ponto de vista de Davi aqui, são pessoas que mereciam realmente a ira de Deus, né? A justiça de condenação eterna da justiça de Deus. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. E aí ele continua: grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros, com os seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-nos, ó céus e a terra, os mares e tudo o que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Sabe, então é isso, meus irmãos. Com quão grande profundeza Davi se referia a Deus. E às vezes a gente escuta frases do tipo: nós não podemos julgar o nosso próximo, porque antes de julgar alguém nós temos que julgar nós mesmos. Mas eu tenho aprendido na minha vida prática duas coisas. Uma coisa é eu julgar, eu determinar: aquela pessoa vai para o inferno, aquela pessoa não tem jeito, ela já está condenada, eu vou para o céu, ela vai para o inferno. Isso é julgar. Outra coisa, meus irmãos, é você ver uma pessoa que está fazendo tudo errado na vida dela e você ter consciência de conhecimento da lei, da palavra de Deus, está em discordância com as práticas daquela pessoa, e aí você concluir que se naquele momento acontecesse a morte daquela pessoa e ela estivesse naquelas práticas, automaticamente, como se justificaria a salvação para ela? Imagina o caso, né? Vamos ver se eu consigo lembrar esse caso aqui. Vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem a mãe, o pai, que sempre seguiu a palavra de Deus, sempre falou de Deus para eles, levou eles para a igreja, aqueles filhos, né? Aí eles crescem, de repente eles começam a ter rebeldia
para com os pais, para com a vida, começa a crescer em ego. E a mãe ou o pai tá falando, não faz assim não, para com isso vai te levar para um bruto fim. E aquela pessoa, não, que eu sou grande, que eu sou dono do meu nariz, que não sei o quê. Sabe, meus irmãos? Então, imagina que esse tipo de pessoa um dia vai sair, né? Vai para uma balada, vai fazer alguma coisa em gandaia. Aí ela tá caminhando na rua, vem um carro, pá, atropela ela. Ela nem percebeu que foi atropelada. Ela foi atravessar a rua, ela tava no meio-fio, de repente aqui ela só leva a bota, né? O tapa, o soco, né? A bota do carro, pá, matou, acabou. Uma vez eu tive um acidente de bicicleta. Eu era criança, eu devia ter uns 6, 7 anos. Meu pai, ele me levou na garupa da bicicleta. E ele estava caminhando na bicicleta numa avenida, cruzamento de avenida com rua muito agitado. E eu na garupa da bicicleta, era abraçada na cintura do meu pai. Meu pai vai e bate com a bicicleta no meio-fio. Eu não sei o que ele arrumou, que ele bateu com a bicicleta capotou. E eu só lembro, meus irmãos, que eu acordei do outro lado da rua. É por isso que um dia eu falei aqui que Deus me salvou da morte quando eu era criança 3 vezes. Eu acordei do outro lado da rua. E eu acordei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha um monte de gente em volta de mim. Eu não entendia nada, eu não senti dor, eu não estava sentindo dor, eu estava normal, eu não senti nada, meus irmãos. E meu pai veio e me pegou, a bicicleta toda empenada, toda destruída. Eu não lembro como é que a gente foi para casa. Eu era pequena, eu era criança. Eu não lembro se a gente foi de ônibus, como é que foi. Eu só sei que naquele período ali, meu pai ou minha mãe me levou no médico. Porém, quando eu cheguei em casa, eu fui olhar no espelho, eu tava com a cara 10 vezes maior do tamanho dela. Eu tava, um dos olhos meus, acho que é o direito, que eu tenho a cicatriz na bochecha direita. O meu olho direito, eu não via ele tava todo tampado de tanto que eu tava com a cabeça inchada, a cara, metade do rosto inchado. Eu tinha cortado, arranhado a bochecha, eu tive uma ferida na bochecha, só que eu não senti dor. Desse trauma, eu não tive nem menos um minuto de dor na minha vida. Eu nunca tive dor daquele acidente. Por isso que eu falo que Deus me salvou da morte ali, porque eu bati com a cabeça do outro lado do meio-fio. Eu atravessei voando uma rua cheia de carro e não morri. Glória a Deus por isso, eu não morri. Né? Então Deus me salvou da morte. Mas tem casos de pessoas que acontece uma coisa dessa, ela nem viu o acidente, quando ela assusta, onde que ela acorda, meus irmãos? Não é no céu. Ela não vai abrir os olhos desse mundo num outro lugar, no céu, infelizmente. Então Deus, ele tem me ensinado isso. A gente tem que saber analisar a situação ao nosso redor. É por isso que a gente precisa colocar o nosso coração no joelho, no chão, né? Para quem consegue. Eu confesso que eu não tenho condição, eu não consigo orar ajoelhada há muito tempo, quando começa a doer todo o corpo. Eu sou sincera, mas eu oro em pé e oro muito. E quando você vê uma pessoa numa situação desesperadamente pecaminosa, que você tá vendo aquela pessoa, ela tá indo pro inferno, meus irmãos. Não tem jeito, não tem como cobrir. Ah, não, que eu não posso julgar, que eu não posso criticar. Não, não é isso. Mas a gente tem que ter consciência da coisa como ela é, porque assim você consegue virar para Deus e expor aquilo para Deus em intercessão e clamar a Deus, salva. Por causa disso, eu estou vendo aquela pessoa tá bebendo, eu estou vendo aquela pessoa tá batendo na mulher, eu estou vendo aquela pessoa só sabe fazer prostituição, sai todo dia, cada dia com um homem diverso e vai pra cama com todo mundo, ou aquela mulher, ela é ladrã, ela rouba todo mundo, ela calunia todo mundo, ela faz isso, ela vai, sabe? A gente precisa ter pé no chão com Deus, meus irmãos, como tinha Davi. Davi, ele tinha o pé no chão com Deus. Quando ele abria a boca para orar, guarda que a oração de Davi era uma oração muito sincera. Uma pessoa na condição de Davi, ele se colocava, eu sou um pecador. E ele pede a Deus perdão pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo ele tem autoridade. Isso eu não consigo fazer. Para pedir a Deus que deixe aqueles ímpios, aqueles homens maus caírem no seu próprio laço, né? Falando de um modo resumido. Então são os tempos que nós temos vivendo. É por isso que eu comecei falando sobre esse vídeo e divagou um pouco o assunto, mas é isso, nós estamos vivendo dias em que a gente tem visto a maldade diante dos nossos olhos de um modo como nunca a gente viu. A gente tem visto na televisão banho de sangue muito maior do que os últimos 10 anos. Antes a gente não via tanto problema com criança, hoje a gente vê criança à torta e à direita nos últimos 15 anos, mas já nos últimos 10, 5 anos, quanta atrocidade com coisas que antes a gente não imaginava, não é verdade?
Então, meus irmãos, é por isso que a gente muitas das vezes tem essa opressão na nossa alma, a gente fica angustiado, a gente está cansado, a gente acaba até ficando mal-humorado e às vezes a gente até reflete fora, a gente até desconta em quem está perto da gente, talvez, né, um pouco desse nervosismo com falta de paciência, etc. Mas a oração que a gente tem que fazer, meu amado, minha amada, é pedir a Deus que acalme o nosso coração e que nos dê muito, muito, muito mais da sua graça, sabedoria, maturidade, força, e que Ele seja o consolo, o bálsamo diário nas nossas vidas. 2015 é um ano muito forte, vai ser um ano muito sério. É um ano que a gente não sabe no que vai dar, porque a loucura aí fora ela tá tão grande que a cada dia que passa a gente pensa que já sabe tudo, que já viu de tudo do pior, e aí vem uma coisa 10.000 vezes maior ainda. Então nós chegamos realmente nos últimos dias em que o amor se esfriaria. E é isso que a gente está vendo, meus amados. E isso traz angústia nos nossos corações. Mas eu quero consolar vocês com essa coisa que eu estou dizendo. Davi, há quantos mil anos atrás? 4.000 anos atrás, não sei. Davi, alguns anos atrás, vamos dizer assim com simplicidade, ele teve um coração muito angustiado e ele viveu muitas opressões na vida dele. Davi, por mais que ele foi um homem segundo o coração de Deus e recebeu tanta honra de Deus, né? Rei como Davi não teve, né? Davi nunca perdeu uma batalha, mas Davi ele viveu uma vida muito opressa. Ele teve muita angústia no seu coração por causa da vida que ele tinha, né? E do amor pelo Deus que ele servia. E às vezes a gente hoje tem vivido um pouco disso, não como Davi, talvez mais do que Davi. Quem sou eu para saber da vida de todo mundo no mundo? Mas seja lá como for, a nossa esperança está no Senhor. E se você que está aqui comigo, que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, está se sentindo angustiado, cansado, estressado, não aguenta mais ver tanta maldade ao seu redor, ou até na sua própria vida, talvez a sua vida está boa, mas você está vendo pessoas vivendo tanta opressão na vida delas, isso está trazendo angústia no seu coração. Em primeiro lugar, glória a Deus, porque significa que você se importa com o próximo. E se você pudesse fazer algo para mudar a situação daquele próximo, você faria. E eu posso dizer para você que tem uma coisa que a gente pode sim, pela fé, clamar a Deus. É interceder por pessoas que a gente conhece que estão sofrendo, ou pessoas que ainda não se renderam a Cristo, pessoas que estão a um passo de entrar na grande tribulação, assim como nós estamos a um passo de ser arrebatados, meu irmão. Isso não se discute mais. Olha, essa semana, depois se eu puder até publico no meu canal mesmo esse vídeo do irmãozinho falando, mas a gente viu nos noticiários, nessas últimas 36 horas, a gente viu nos noticiários o presidente, ministro de Israel, o Sharon lá, desculpa, eu não sei o nome dele, ele fez um convite aberto ao povo judeu na França. Israel está de porta aberta para vocês, vocês podem voltar para sua pátria, sabe, meus irmãos? E diz que nunca houve na história, desde que Israel voltou a ser nação, tanto judeu voltando para a terra natal deles, tanta gente daquela terra voltando. E a Bíblia diz que ele recolheria, né, o seu povo. A gente vê isso lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 8. E vê também no livro de Ezequiel, capítulo 11, do versículo 16 ao 17. Quando Deus ele fala que os reuniria novamente das nações distantes, o seu povo, e os ajuntaria como a galinha ajunta os seus pintinhos. E se Deus já está no final dos tempos, se Deus já está preparando para a segunda vinda, para cuidar do seu povo judeu, imagina para a igreja, meus irmãos. Imagina para a Santa Igreja. Então, meu querido, minha querida, pessoas estão a um passo da grande tribulação, pessoas que moram conosco, pessoas que convivem muito próximas de nós, pessoas que estão no trabalho, pessoas que estão na escola, pessoas que você conhece como vizinhos, pessoas amigas, pessoas distantes, parentes. Tem tanta gente que a gente conhece pelo modo que elas estão levando a vida delas. Elas estão tão perto de entrar na grande tribulação, que a gente possa usar esse tempo que nos resta nesta terra, assim como ela é, orando, intercedendo e clamando a Deus pela salvação dessas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que estão nessas condições. E sabe, meus irmãos, tem muita gente que eu conheço que é muito gente boa,
que faria por mim coisas que eu não posso nem imaginar para me ajudar, para me abençoar, mas que tem levado uma fé diversa da fé que Cristo nos pede. Sabe, pessoas que têm vivido na idolatria, pessoas que estão precisando perdoar outras pessoas, têm vivido com mágoa. Eu conheço gente assim e eu tenho orado por essas pessoas, pedindo a Deus pela sua misericórdia para salvar essas pessoas, para não levar em consideração o pecado delas e não levar em consideração que elas não vão buscar por Deus se Ele não buscar por elas, mas que Ele leve em consideração o bom coração que elas têm, a vontade de fazer o bem, a consideração que elas têm tido, no caso, pela minha vida, por vida de outras pessoas, né? E ajudando, prestando realmente bênção ao próximo, para que Deus leve em consideração o bem que elas têm feito, não porque elas são boas o suficiente para herdar o céu, mas porque Deus é um Deus misericordioso e justo, e Ele pode realmente resgatar essas almas, sabe, meu amado, minha amada? E quanto a você, não preocupa se você está angustiado com o que você tem visto no mundo, não. Eu sabe que eu posso te pedir, nesse caso eu me sinto no papel de pedir. Sabe o que eu posso te pedir? Peça a Deus que acalme seu coração, que jogue o bálsamo, né? Reanime o seu coração, enche o seu coração de gozo. Eu não sei se Deus pode hoje encher o nosso coração de gozo, porque nós estamos vivendo momentos de lamento, de angústia mesmo. A igreja está vivendo dias de aflição na terra, não por ela mesma, mas pelo que ela tem visto ao redor dela. A gente está combatendo. Eu acho que dentro da guerra a gente não vive gozo, a gente vive combatimento, né? A gente vive momentos de seriedade. Não é momento de ficar pulando na presença de Deus, mas é momento sim de rasgar as nossas vestes, colocar terra na cabeça, espiritualmente falando, e chamar diante de Deus uma oração de intercessão pelo próximo, orar por Israel, que eu acho que é momento que a gente precisa interceder pela nação de Israel, né, buscando diante de Deus a intercessão por algo que interessa a Deus, que é esse povo maravilhoso. Maravilhoso não porque eles são maravilhosos, porque são melhores do que nós, mas é maravilhoso simplesmente porque Deus é o Senhor deles, a nação cujo Deus é o Senhor. Então é isso, meu amado, minha amada, e vamos continuar, meus amados, nessa visão de colocar diante de Deus a nossa vida, rasgar o nosso coração, continuar pedindo perdão pelos pecados cometidos e buscar em Deus um crescimento ainda maior e uma força para fazer espiritualmente aquilo que a gente até então não tem conseguido fazer. Amém? Então é isso que eu gostaria de deixar. Eu gostaria de pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês, e nós estamos aqui. Espero poder fazer mais vídeos ainda essa semana que vem, que esse ano de 2015 o Senhor possa estar abençoando meu coração, para que Ele possa se expressar nesses vídeos aí, continuar fazendo esse trabalho com vocês. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos. Amém, amém e amém.